Pessoal, vamos continuar aqui. O meu primeiro momento, então, eu concentrei falando, dando exemplos até baseados nos textos bíblicos, mas agora eu quero dar algumas dicas um pouco mais práticas. Então, pensando na igreja irresistível, por onde que a gente começa? Eu sei que algumas dessas práticas aqui, eu sei que vocês já fazem, e no final das contas, é mais pensar sobre princípios do que práticas e preferências. O que a gente faz, você estava brincando agora sobre a massagem, por exemplo, né? Isso é uma prática, isso é uma preferência. Nem toda igreja precisa ter um massoterapeuta fazendo massagem, mas a gente precisa servir as pessoas. Então o princípio é servir como Jesus nos serviu, usar os dons que nós temos e habilidades para cuidar e abençoar outras pessoas. Agora, como a gente vai colocar isso na prática? É Deus que vai ajudar vocês a usarem os dons aqui. Então o que eu vou compartilhar não é de lugar de alguém que sabe, está fazendo direito, para alguém que não sabe e precisa aprender. Mas é alguém que já está dizendo, isso está funcionando para a gente. E eu quero dizer, porque foi a nossa conversa aqui, mostrar o que Deus está fazendo lá e de alguma forma inspirar vocês a planejar e pensar como vocês podem viver o que Deus está fazendo aqui, tá bom? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma distinção que a gente faz muito importante lá na nossa igreja, a gente fica falando isso toda vez. O nosso passo 1 começa com essa distinção, porque principalmente quem veio de outros contextos de igreja vem com muita bagagem e com experiências diferentes. O que mais tem é gente que viveu algo marcante na vida dele em outra igreja e quer reproduzir, talvez, isso na igreja onde está. Mas a gente precisa também ter cuidado de ver o que é forma e o que é essência. E as duas coisas precisam caminhar juntas no nosso planejamento, na forma que a gente vive igreja. Porque a essência é aquilo que não pode mudar, é a palavra de Deus, a verdade de Deus, aquilo que nos orienta. E isso aqui a gente não abre mão. Isso aqui é como se fosse uma mão fechada. Isso aqui a gente segura e não abre. No entanto, tem a forma. E a forma é como se fosse uma mão aberta, que é como a gente serve a essência para as pessoas. A forma é a bandeja bonita que a gente enfeita para servir algo para as pessoas. Você chega num bom restaurante e vê a forma com que as coisas são apresentadas para você fica mais animado por isso. Você chega num lugar como esse, bem arrumado, com ar-condicionado, você se sente bem. Isso tem a ver com a forma. A gente precisa distinguir, então, quais são as diferenças? Porque, quanto à essência, a nossa igreja, as nossas igrejas são um organismo, são pessoas, é gente. E isso aqui a gente não consegue controlar, é orgânico, é um organismo vivo. E a gente precisa preocupar e entender que isso é gente. Ao mesmo tempo, a forma tem a ver com organização. E a organização pode variar. Talvez tenhamos a gente aqui nessa sala que veio de um contexto mais reformado, outros que vieram mais de um contexto pentecostal, gente que veio de um jeito de administrar a igreja, outros que vieram de outra forma de administrar a igreja. Isso tem a ver com a organização. E toda igreja precisa de organização. Ou como a gente viu no outro período, a treliça. Como a gente vai organizar isso aqui? E nesse cenário não existe processo perfeito de igreja. Toda igreja faz uma opção por um processo. E ele precisa, às vezes, de ajustes. Ele precisa de um jeito que faça funcionar como o nosso organismo estará. Isso é a treliça. Isso aqui é a videira. A gente precisa organizar para que a nossa videira continue a frutificar. Isso significa que nós precisamos, como essência, se manter fiel a Deus. A gente não pode abrir mão de nossa devoção, daquilo que é importante como povo de Deus. No entanto, a forma ela pode ser criativa. Ela precisa ser criativa, ela precisa ser inteligente, que deixe as pessoas aprenderem o que é fundamental. Mas a gente pode ser criativo na forma que a gente comunica. Então, a gente, como essência, a gente não abre mão dos princípios que são eternos. Só que a gente pode ter métodos atuais. A gente não precisa fazer da mesma forma que foi feita, porque sempre foi feito da mesma forma. Deixa eu te dar um exemplo, então. Você sabia que a Igreja Católica teve um método atual há muitos anos atrás? Por exemplo, os vitrais. Você já viu um vitral? Um vitral foi criado há muito tempo para colocar uma imagem lá. Por que ele foi colocado uma imagem lá? Porque muita gente na Igreja Católica não sabia nem ler nem escrever. Então, ao olhar as imagens, e gente do lado de fora também poderia ver as imagens, as pessoas conseguiam visualizar a história. Só que hoje em dia a gente não precisa de mais vitral, a gente pode ter uma tela como essa, que ilustra a mensagem que a gente está conversando. A gente pode usar a inteligência artificial como um método atual. Outro dia eu coloquei lá, eu não tinha uma imagem, porque não tinha fotografia lá no Jardim do Éden, eu não tenho uma imagem de Adão e Eva caindo. O que eu fiz? Eu coloquei lá no chat GPT, imagem do jardim em Adão e Eva caindo. Ela ainda é meio não tão inteligente para fazer algumas imagens, mas ela ajudou. Eu fui dar aula agora mostrando a história de Eude, um dos juízes
do período dos juízes e coloquei lá, Eude lutando com espada, mão esquerda. Eu tive que fazer umas 8 vezes para sair uma imagem utilizável, mas métodos atuais. A gente precisa comunicar a verdade que é eterna, mas a gente precisa de métodos atuais. Talvez aquela ferramenta na igreja que te ajudou na sua infância, adolescência, talvez não comunique mais com os nossos jovens, adolescentes e crianças de hoje. A gente precisa ser criativo. E Deus nos deu criatividade. Todos nós somos criativos porque nós somos imagem e semelhança de Deus com criatividade. Criatividade não é só cantar, tocar e fazer arte, design, qualquer coisa do tipo. A criatividade é usar a capacidade que Deus nos dá de resolver situações e problemas. Então a gente precisa ser criativo nos métodos. Então a gente foca nos relacionamentos e não eventos como uma prática para onde começar. O que isso significa? Pensar que a nossa missão não é manter as pessoas ocupadas. Porque se eu tiver muitas atividades na igreja, se eu tiver muitos eventos na igreja, as pessoas vão estar ocupadas na igreja, então elas não terão tempo para pecar mais. Uma vez, como pastor de nova geração, a gente decidiu parar 2 semanas, isso há muito tempo atrás numa outra igreja, 2 semanas sem culto de jovens aos sábados na igreja, porque tinha culto de jovens todos os sábados, numa igreja que eu fui pastor. A gente resolveu parar por 2 semanas entre Natal e Ano Novo. Aí um pai chegou para mim e falou assim, o que meu filho vai fazer nesse sábado? Eu fiquei doido querendo dar uma resposta atravessada para ele e falei assim, não sei. Mas por quê? Porque a igreja passou a ser um evento de entretenimento para aqueles pais, porque assim os filhos deles não estarão na balada. A igreja não é responsável por fazer eventos. A igreja precisa levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Porque os eventos, eles têm muito esforço e pouco impacto. A gente faz muito, a gente gasta uma energia para juntar todo mundo, para cobrar algum valor, para pagar um acampamento, para levar o pessoal para um retiro. Quando chega depois desse evento, dessa cantata, dessa grande coisa. Eu estou dizendo que a gente não possa fazer isso. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar, porque o evento tem muito esforço. E depois você olha e fala, o que isso aqui gerou de impacto? Agora, todo domingo, o culto, todo domingo ou toda semana, um relacionamento, essas coisas geram impacto eterno. A gente precisa fazer essas contas também. Os relacionamentos, ao invés dos eventos, eles oferecem sequência. Porque a gente está com aquelas mesmas pessoas, sendo provocado a crescer com Jesus, tendo conversas boas e encorajadoras, mas também convivendo com gente difícil que a gente precisa aprender a amar. Os relacionamentos continuam dia após dia. Mas a gente também precisa de um método importante, que é pensar sobre a nossa linguagem com as pessoas. A gente chama isso de linguagem simples. Ser simples tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Mas ser simples também tem a ver com a linguagem que a gente utiliza. E aí eu tenho falando daquele crentez ou do evangeliquez que eu mencionei antes. Há um tempo atrás, os pastores lá da igreja foram convidados para participar de um evento para pastores, estar junto, e um dos nossos pastores iria falar em parte do evento. E aí a gente ouviu o convite e perguntou para a pessoa que nos convidou qual era o evento, sobre o que seria o evento, o que a gente deveria se preparar. E eles responderam para a gente com a seguinte mensagem. Olha um exemplo de linguagem complexa. Qual era o tema do evento? A conferência se chamava Contatos Extraordinários. E eles disseram, a conferência Contatos Extraordinários é um manifesto de compaixão àqueles que por dias a fio convivem com a ausência, com a morte da presença física, que passaram forçadamente a viver como ilhas na expectativa do reestabelecimento da dimensão continental, aqueles que tiveram seus movimentos interiores suspensos abruptamente. Isso pós-pandemia, o pessoal estava cada um na sua casa e eles começaram isso. Mas o discurso não parou, eles disseram ainda. Por outro lado, é um manifesto, a exortação àqueles que nunca experimentaram de um fato um contato extraordinário em suas comunidades, mesmo antes da privação da presença. E é um manifesto àqueles que nunca se depararam com a extraordinariedade do óleo precioso, nem tampouco foram nutridos pelo orvalho de Hermon, mencionados pelo salmista Davi. Por fim, um manifesto exortativo que os fará entender que, lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa, nasce fulgurante o dia da comunhão cristã. Qual é o tema da conferência, pessoal? Ajudar os quebrados. Não faço a menor ideia. Mas seria muito mais tranquilo se fosse a importância da vida em comunidade.
a gente entenderia que aquela conferência ia falar sobre relacionamentos. Como a gente precisa de uma igreja em que as pessoas entendam o que a gente está falando, entendam que relacionamentos são significativos, que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Mas a gente pode dizer a mesma coisa de formas completamente diferentes. O que eu quero dizer, então, com linguagem simples? E aí, lembrando que parte do nosso ideal é uma igreja para os de fora, é pensar em uma linguagem que seja comum. Comum a quem? Comum não só aos crentes, mas comum ao ser humano da nossa cidade, aos indivíduos que vivem nesse mesmo lugar que você vive. A gente precisa falar uma linguagem comum às pessoas. Aí você chega lá na igreja, se vocês fazem aqui, me desculpe, tá bom? Mas você chega lá na igreja e a pessoa na porta, ao invés de falar para você qualquer outra coisa, fala assim, a paz do Senhor, irmão. Ou chega para você e fala assim, varão, que bom vê-lo por aqui. Tá no manto? Cara, desculpa, mas para quem não conhece Jesus, para quem não vive onde você vive, esse povo é estranho. Esse povo é maluco. Varão. O que você está falando? Isso faz com que a gente, inclusive como igreja, e de novo, é o que a gente está escolhendo, tá bom? Isso faz com que a gente pense na escolha das músicas que a gente escolhe. Talvez eu cutuque alguns, me perdoe por isso, tá bom? Mas eu cresci numa igreja que a gente cantava assim, se das vidas vagas procelosas são... Lembram dessa, não? Gente, você que não é da geração M, o que significa vidas vagas procelosas são? E cantava, e vibrava ainda, depois, conta as bênçãos, e ficava lá. Se você não sabe, tem a ver com as ondas que balançam. Mas você precisa dar um Google e ter força para procurar, para encontrar o que é vidas vagas procelosas são. Gente, precisa de linguagem comum. Deixa eu dar um outro exemplo disso. A gente, na nossa igreja, escolhe músicas que qualquer pessoa que entra lá possa entender. Então, por exemplo, não crente chega lá e a gente está cantando incendeia, Senhor, a sua casa, incendeia, Senhor. O cara vai falar assim, vou sair daqui, meu amigo. Será que eles têm sistema de incêndio? Será que eles têm extintor para apagar o fogo aqui? Porque para as pessoas, o que isso significa? A gente entende o que a Bíblia está dizendo quando o fogo do Senhor está ali, porque tem a ver com purificação. Mas o descrente não faz a menor ideia do que significa incendiar a igreja. Tá louco, vou embora. Esse povo está pedindo para botar fogo aqui dentro. A gente fez uma escolha também, e de novo, é uma escolha, tá bom? Mas a gente trocou uma música que ficou na moda há pouco tempo atrás, que falava assim, que deixa as 99 só para te encontrar. A gente tirou essa frase, coisa que é absurdo para músico, tá bom? Mexer com letra de música. Mas a gente tirou essa frase e colocou de outra forma falando que busca o perdido aonde tiver, alguma coisa assim. Mas por que foi feita essa escolha? Porque para nós, que nascemos no meio gospel, cristãos desde berço, a gente sabe que tem um texto bíblico, que Jesus é comparado ao pastor, e está dizendo que ele deixa as 99 como um bom pastor deixa para buscar a ovelha perdida. Mas quem não é cristão, que a gente precisa imaginar que eles vão estar ali, não faz o menor sentido. Porque deixa 90... Você está ficando louco? Deixa 99 o quê? Ovelha? Para buscar uma? Não, você está ficando doido. A gente precisa ter cuidado com a forma que a gente fala. Então a gente precisa de uma linguagem que seja comum às pessoas. Mas ao mesmo tempo ela precisa ser completa. A gente não pode falar e deixar fio solto. A gente precisa começar uma frase e saber onde a gente vai terminar com ela. A gente precisa de uma linguagem que as pessoas entendam o que a gente está falando, mas que a gente comunique de uma forma completa tudo o que a gente quer dizer. Não pode faltar uma informação. Então, sempre que você puder, descreva os assuntos com detalhes. Com a quantidade correta de detalhes, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas com detalhes. Que tenha começo, meio e fim. Que as pessoas possam entender qual é a mensagem. Não deixa alguma coisa acreditando que os outros vão entender só porque você disse algo. Mas também precisa ser curta. Aquela frase da linguagem complexa que eu mostrei aqui. Quando você começou a ler o segundo, terceiro parágrafo, você não lembra mais o que está no primeiro. E você precisa ler 3, 4, 5 vezes. A gente precisa de uma linguagem curta. Então, por exemplo, eu posso dizer para você a importância da linguagem simples na mudança da comunidade, para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Não, coloca aqui, linguagem simples. Você entendeu o que eu estou falando? A gente pode encurtar as coisas. Comum, completa e curta. 3 Cs, para você gravar.
Então a gente pode falar para as pessoas algo que seja curto. Por exemplo, a gente fez uma opção, e também tem que tomar alguns cuidados com isso, porque a gente tem também um vocabulário que pode até ser relativamente comum, mas que a gente tem os vocabulários próprios dentro da nossa igreja. Por exemplo, o ministério de nova geração lá da nossa igreja chama Pulse. E a gente começa a falar para as pessoas, não, vai no Pulse, não, manda seu filho para o Pulse, os adolescentes vão para o Pulse. Para quem não é do meio, o que é o Pulse? Esses caras estão malucos. Ou vai lá nas Mensageiras do Rei, como tinha tem ainda em alguns contextos. A gente precisa saber que tem algumas coisas que não são comuns, ou não são claras, não são completas para as pessoas. Ou vai lá no meu PG, ou vai lá na EBD. O que é essas coisas? O que isso significa? Então, se é alguma coisa que seja comum, completa e curta, isso ajuda as pessoas que a gente quer alcançar. Talvez a gente entenda. Quem está aqui está interessado de alguma forma a pensar sobre a igreja e provavelmente já está no evangelho já há algum tempo. Mas se a gente quer alcançar o povo que não conhece a Deus ou que se afastou de Deus, a gente precisa se preocupar com eles também. A gente também precisa pensar no que a gente chama de ambientes irresistíveis. As pessoas precisam chegar no lugar e entender que elas são benquistas ali, que foi pensado antes de chegar que você estaria ali. Eu estou sendo recepcionado na casa da Ana Letícia ali. Cheguei lá, tinha uma cama arrumada. Cheguei lá, tinha uma lembrancinha da igreja para mim. As pessoas estavam se preocupando que eu ia chegar lá antes. A gente faz isso para receber alguém na nossa casa. Mas por que a gente não faz isso, às vezes, nas nossas igrejas? E um ambiente irresistível não necessariamente precisa ser um ambiente com coisas muito caras, muito performáticas, mas demonstrar que a gente se preocupa com os detalhes. Porque os ambientes não é só o lugar, necessariamente, mas isso tem a ver com um pequeno grupo, com as relações que nós temos, são oportunidades de relacionamentos e conexões em espaços intencionais. Então a gente prepara, a gente se preocupa, a gente é atento aos detalhes. Chegou alguém novo na roda, a gente está atento para que aquela pessoa se sinta bem na conversa e não fique de lado, escondida, ou começa a falar de assuntos que aquela pessoa não entende. A gente precisa se preocupar com esses ambientes. Será que o nosso ambiente é seguro? Pai de filhos pequenos, alguns aqui que eu já percebi. Você chega lá e você fala, esse lugar aqui está meio estranho, não vou deixar meu filho aqui não. É escuro demais, tem fio solto no canto, a extensão foi mal colocada. O seu ambiente é seguro? Às vezes, a gente vai em alguns contextos de igreja e chega lá, a parede está meio, a pintura está descascada, portão. E, gente, tem algumas coisas que não demandam tanto dinheiro assim. Eu falei que o seu Durval e a dona Juranda pintaram o fundo. A parede estava arrumada. Mas sabe quando você passa com alguma escada, com alguma coisa, dá aquela lascadinha na parede? A gente ia receber visita. 500 pessoas que iam lá na nossa igreja para um evento. O pessoal foi lá e passou uma mãozinha de tinta. Às vezes uma lata de tinta de 80, 100, 200 reais resolve uma situação em alguns cenários. A gente precisa pensar no ambiente que é seguro. Por isso que uma decisão como essa, que vocês saíram de um ambiente que talvez não fosse mais difícil de cuidar da estrutura para agora vir para um hotel, ajuda vocês a pensarem nisso. E vocês não precisam se preocupar com cuidar de algumas coisas, porque é a responsabilidade do hotel. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam se precaver, em algum momento, da cultura do consumo, porque vocês precisam colocar o povo para fazer algumas coisas, porque agora é fácil, ninguém precisa limpar, ninguém precisa fazer alguma coisa. E quando não for mais aqui esse lugar, que talvez vocês estarão, a gente precisa se preocupar com os detalhes. Porque quando você vai receber alguém na sua casa, você, homem, e fala para a mulher, posso levar a gente aí? Aí ela fica brava que você vai avisar em cima da hora, porque a casa está uma bagunça. Você não pode chegar lá, senão ela te mata depois. Por quê? Não é assim. Aí, às vezes, uma vez a gente recebeu alguém lá, e a gente pegou e tacou toda a bagunça que estava na sala dentro do nosso quarto. Aí minha esposa já falou, não vai mostrar a casa? Não mostra o nosso quarto. Porque se abrisse aquela porta, meu amigo, vinha tudo que estava lá jogado para cima. A gente precisa se preocupar com isso. Se o ambiente parece bem cuidado, ou ele é ruim. Nessa época de seminarista, todo final de semana eu ia para uma casa na mesma igreja que as pessoas me recebiam. Se eu vou falar mal, vocês não conhecem, não tem problema. Cheguei numa casa lá que eles tinham um apartamento, 60 metros mais ou menos. Eles tinham 2 cachorrinhos. E tinha, se você é pai de pet, não tem problema, tá bom? Mas na casa que fui ser recebido, tinha cabelo de cachorro em todo canto, inclusive na privada. Aí eu fui, ai meu Deus, vai usar, entendeu? Tipo, cara,
Você vai receber outra pessoa. Se vocês convivem com aquilo ali, tudo bem. Mas a gente tem que se preocupar que vai chegar gente que não é dali. Ele parece bem cuidado. O ambiente, de alguma forma, é acolhedor. Quando a pessoa chega aqui, ela se sente bem acolhida, com um sorriso, com um lugar confortável, dentro do que você pode. Porque excelência é fazer o melhor com aquilo que você tem. Não necessariamente é fazer o melhor do que o mais caro, mas fazer o melhor com aquilo que você tem. Ele é acolhedor do seu jeito, com a sua simplicidade. Tem uma das casas que eu fui recebido nessa época de seminarista que foi uma casa incrível. O camarada era pedreiro, vida simples, mas eles queriam receber como seminarista, ia lá na casa dele, cheguei lá, o quarto que eu ia ficar não tinha nem porta, porque ele estava construindo a própria casa dele. Fiquei no quarto de um dos filhos, mas cheguei lá, a cama estava arrumada, com um lençolzinho simples que tinha lá. Ele preparou o almoço, que era o melhor que eles podiam para receber, que era um macarrãozão com carne moída, de domingão, e era um ambiente acolhedor. Não precisa ser uma mega casa com todos os bens expostos, mas era acolhedor. E como é que será que é a experiência do visitante? Porque vocês querem receber visitantes, porque se vocês querem levar Jesus a outras pessoas, ou inspirar pessoas a seguir Jesus, ou levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, você tem que preocupar. Como é que é a experiência do visitante? Ele chega aqui, parece que a gente está esperando ele, a gente dá atenção para ele, isso tem a ver com ambientes irresistíveis. Você está atento aos detalhes, coisa que nem todo mundo consegue ver, você está atento? O Steve Andrews diz o seguinte: como seria uma igreja onde a única coisa que não ofendesse, ou que ofendesse o não cristão, fosse o Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho ofende. O Evangelho diz, você não presta, você é um pecador, você precisa de um salvador. O problema é que a gente ofende antes de um monte de coisa. Participei de uma igreja que tinha uma irmã lá bem brava, assim, com a cara fechada e ficava na recepção. Meu amigo, minha amiga, se você é meio carrancudo, não fica na recepção. Vai ficar num outro lugar. Vai carregar cadeira. Vai servir o café, não sei. Mas a gente precisa entender que tem coisas que a gente não pode ofender. A gente precisa estar atento a esses detalhes. Porque o culto já vai ofender. E as pessoas vão estar na semana seguinte, se elas gostarem do ambiente, para uma nova rodada de ofensa. Eu fico falando que, cara, tem gente que volta todo domingo para apanhar durante a mensagem e volta de novo na outra semana, e volta de novo na outra semana. Por quê? Porque elas estão sendo transformadas pelo Evangelho de Cristo. E também porque, de alguma forma, elas sentem que aquele lugar é um lugar agradável. E outro ponto, tem gente que vai voltar semana após semana e vai demorar muito tempo para encontrar com Jesus. E não está voltando porque ela ama Jesus. Ai, mas as pessoas vêm na igreja para consumir. A gente quer que elas venham ali mesmo para elas ter um encontro com Jesus. Porque eu não posso acreditar que ela vai ali porque ela ama a Deus. Senão ela tem que amar a Deus antes de ir para a igreja, meu amigo. A gente está ali para ser a boca de Deus para esse povo. Então tudo que a gente puder eliminar que atrapalha, isso tem a ver com a qualidade do som que a gente coloca, para que as pessoas entendam. Você está toda hora zumbindo, você tem um ventilador que fica parece que vai matar a pessoa. Pode ser que vai cair na cabeça de alguém, a gente não volta. Tem uma pesquisa que diz que os primeiros 7 minutos da experiência de uma igreja é o que mais impacta as pessoas. Os primeiros 7 minutos, gente, antes do culto começar. Se a pessoa... Porque é o que acontece? Filho pequeno, tá bom? Você já teve filho pequeno e alguns de vocês têm. Alguns de nós, para vir para a igreja no domingo, já tiveram uma experiência horripilante antes de sair de casa. Porque você ou acordou cedo demais, ou acorda e tem que levantar todo mundo, e você vai arrumar um, quando arruma um, o outro já se sujou, aí você vai arrumar o outro, e daí você tem que fazer todo mundo comer, e daí você bota todo mundo no carro já bravo, e chega sorrindo lá na igreja. E aí chega aqui, você é mal recebido, chega aqui, o lugar é ruim, você fala assim, aí chega lá, não tem lugar para estacionar, você fica dando volta, chega atrasado, aí quando chega na porta atrasado, alguém fala assim, irmão, chegou atrasado, hein? Meu amigo, você não sabe o esforço que eu vim para cá fazer para vir aqui. Da próxima vez eu não venho. Gente, um ambiente que pensa nas pessoas que estão chegando lá. E falando de filho, porque a gente só passa a pensar em filho, porque quando a gente tem o filho. E tem outro problema, quem fica mais experiente, para não dizer mais antigo, esquece que é ter filho pequeno também. Então tem coisas que a gente precisa pensar. Estou dando o exemplo do filho porque é o que está mais me pegando no momento, mas outras coisas. Deixa eu dar um exemplo de como a gente faz na nossa igreja, tá? A gente tem o estacionamento da escola que a gente usa. Sabe a escolha que a gente fez? A gente proibiu todos os nossos voluntários de estacionar dentro do estacionamento. Proibiu todos. Por quê? Quem que se estaciona no melhor lugar normalmente? Quem chega antes, certo? Não. Quem chega antes tem que parar mais longe. Por quê? Porque ele chegou antes.
Ele tem mais tempo. Por isso que nós somos contra a vaga do pastor, por exemplo. Porque se ele chega 1, 2 horas antes, ele tem condições de parar mais distante, andar 2, 3 quarteirões que seja, porque o cara que chegou brigando com a esposa, com os filhos que estavam dando trabalho, ele precisa ter lugar para parar. Ele chegou 15 minutos depois. E ele chega lá, ele é bem recebido, no espaço VIP para ele. Gente, é uma cultura, e a gente diz para essa pessoa, você vai servir hoje. Então você vai servir desde a hora que você chega. Isso significa que você vai estacionar mais longe. E você está bravo que está estacionando longe, que está suando no meio do caminho, já vai se esvaziando no caminho. Porque Jesus se esvaziou para se tornar humano, para morrer por nós. Vai se esvaziando, porque você veio aqui para servir e não para ser servido. Na semana que vem que você vier e você não vai servir no culto, aí você pode parar no estacionamento se você quiser. A gente ajuda as pessoas a pensar assim. Então eu paro o carro onde dá. Isso tem a ver com essa postura de se preocupar com os detalhes. Isso tem a ver com, inclusive, a forma que a gente recebe as pessoas. A gente criou as camisas de voluntário, que é todo mundo igual. Quem serve no Kids, quem serve no som, porque todo mundo faz parte de uma única equipe, a equipe da Igreja Red. Não é a camisa roxa do Kids, a camisa laranja do Ministério de Recepção, a camisa verde do Pulse, não. Todo mundo faz parte da mesma equipe. A gente coloca pessoas na porta para só dar bom dia e tirar dúvida. Alguém chega e fala assim, onde que é o lugar que eu tenho que ir? É o banheiro. Tal lugar, assim, assado. A gente coloca as pessoas identificadas com o crachá. A gente recebe as pessoas com cartão VIP. A gente diz para as pessoas, depois que você chegar lá, a gente tem uma sala VIP, que a gente quer mostrar para você um pouco mais da nossa igreja. Se você quiser chegar lá, tem um bombonzinho, um chocolate para você. Estava conversando com um amigo que está plantando uma igreja em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, esses dias. Ele também tem uma igreja hoje que começou numa casa e agora tem aproximadamente 30 pessoas. Eles fizeram bolachinhas, que está com o logo da igreja deles, e eles entregam a bolachinha dentro de um saquinho. Quanto custa fazer aquela bolachinha? R$1? Não sei. Mas eles entregaram como lembrancinha para mostrar que as pessoas são benquistas ali. A gente faz isso aqui que eu acho incrível. Meu filho vai fazer aniversário agora, ele fica esperando chegar essa época. Tem alguém, um voluntário, que fica ali perto do Kids para cantar parabéns, porque a gente tem um aplicativo que faz o check-in das crianças por segurança. Quando a pessoa faz, tem o cadastro da criança e coloca, inclusive, a data de aniversário. Se bate o check-in e é a semana do aniversário da criança, ou a próximo domingo, ou o domingo anterior está perto, é notificado no nosso computador, o Tito, meu filho, o Nick, o Tom vai fazer aniversário. Está fazendo, vamos cantar parabéns para ele? Aí vem, correndo de não sei aonde, essa pessoa com um bolo, que é o mesmo toda semana, tá bom? Aquele bolo fake, ele chega lá e começa, meio outback assim, e o parabéns! Aí começa todo mundo lá a cantar parabéns. E pega e joga uns confete para cima, dá um balão para a criança. Por quê? A criança não tem ainda, algumas delas não tem um relacionamento com Jesus, mas ela vai sentir que aquele ali é um lugar legal, e que ela quer voltar na outra semana, e ela quer voltar na outra semana, e ela quer voltar na outra semana. Olha o sorriso da criança. Talvez tenha alguns que vão dar uma choradinha, tá bom, mas a gente vai querer receber bem as crianças, que elas sintam bem acolhidas ali. Eu falei para vocês sobre a sala dos voluntários. Uma das coisas que mais cansa as pessoas é voltar toda semana para servir. E no momento da igreja que vocês estão hoje, talvez alguns de vocês sirvam todos os domingos. Uma das igrejas que eu passei por um tempo, a gente tinha 2 cultos à noite, iguais. E a gente pediu uma verba da igreja, que na época dava mais ou menos uns R$100 por domingo, para fazer pão, mortadela e um refrigerante pro pessoal da banda, que ensaiava desde tarde e ficava para depois. Um dia, alguém ficou sabendo que a igreja liberava R$100 para o lanche do louvor e falou assim, oxe, esse povo aí não pode comer em casa, não? A mentalidade de alguém que não está entendendo que a gente precisa motivar e encorajar quem está servindo, inclusive. Gente, é um pão com requeijão, presunto e queijo e um café. E um suco de pozinho. O meu filho, filha da mãe, quando a gente come esse pãozinho lá, ele fala assim, esse aqui é bem mais gostoso que o lá de casa, né? Cara, que vontade. Cara, é o mesmo pão. É o mesmo requeijão. Aí você vai falar pra tia lá que serve, ela fala assim, é com amor que a gente prepara, sabe? Tem dia que a gente não prepara com amor pros filhos e quer enfiar dentro deles assim também. Eu falei do massagista no primeiro momento, mas essa moça aqui trabalha com estética, com coisa de mulher aí, essas coisas de estética aí. E aí, um dia era o dia da mulher. Ela não serve sempre. Mas ela pensou o seguinte, e se
olhando para o exemplo do Roberto, eu fosse usar os talentos que eu tenho e vou fazer o seguinte: no dia da mulher, lá no domingo da semana da mulher, eu vou falar para que todas as mulheres podem passar lá na sala que eu vou tirar a sobrancelha delas de graça. A mulherada, opa, agora é bom dia de servir, né? Eu vou lá fazer a sobrancelha. Quem não serviu naquela semana não ganhou a sobrancelha de graça. Mas ela que serviu o povo. E ao mesmo tempo as pessoas se sentem mais motivadas e cuidadas para poder servir a Deus. A gente não está agradecendo você para servir porque você é uma pessoa incrível. Mas quando alguém celebra algo legal que você fez, você se sente mais encorajado para continuar fazendo. Então a gente precisa se preocupar com isso também. Isso é um ambiente irresistível. O arquiteto Ludwig van Rohe vai dizer que Deus está nos detalhes. Isso tem a ver com a forma que a gente toca, isso tem a ver com a exposição das coisas, com a extensão mal colocada. A gente é meio exagerado lá na rede, acho que talvez o Paulinho tenha visto, de tipo assim, porque o Thiago, que é o pastor sênior da nossa igreja, é chato, assim. Então isso tem a ver com detalhes. Então, hoje, o pessoal da banda combina mais ou menos a cor que vai. Hoje, por quê? Porque a gente está preocupado em dar uma tranquilidade para as pessoas. Para se preocupar com os detalhes. Está certo, é o único jeito de fazer a igreja? Não. Mas como que você pode se preocupar com detalhes? Se preocupe com detalhes. Atenção à nova geração. Porque a nossa igreja não pode ser uma igreja em que ela não passe o bastão para a próxima geração. Isso foi o problema dos juízes, por exemplo. A Bíblia vai falar que Davi serviu a sua geração e depois partiu dessa para melhor. A gente precisa servir. Então, se preocupar com a nova geração. A nossa geração de pais, estou falando da minha geração, está mais preocupada em ir num restaurante que tem playground do que um restaurante que tem comida boa, não é? Quem tem filho pequeno? Estou nem preocupado se a comida é tão boa assim, mas se tiver um brinquedão, meu amigo, eu passo a noite no lugar lá. Isso tem a ver com detalhes que a gente se preocupa. Então a gente precisa de um ministério com nova geração que seja intencional. A gente precisa se preocupar em ser intencional com a nova geração e apresentar para eles o quanto antes o nosso Salvador. Mas isso significa que o ministério de nova geração não é focado no entretenimento. Por isso que a gente não está lá para só brincar com as crianças, dar massinha para as crianças, mas aproveitar aquele momento para apresentar Jesus para aquelas crianças. A gente precisa ser intencional, mas não é entretenimento. Por isso que nem sempre tem ministério lá. A gente tem o college lá, que é a área de ensino da igreja, e hoje um dos braços do college é o college presencial, que acontece um sábado por mês. Sabe o que as pessoas mais querem? Que a gente tenha um espaço kids. Eu falo assim, tem lugar para deixar as crianças durante a aula? A gente fala, não. Eu nunca disse isso para eles, mas vou dizer para vocês. A gente não vai colocar um espaço kids lá. Sabe por quê? Porque se fosse pós-graduação, os pais dariam um jeito de se organizar para ir para o curso. Se fosse o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Criciúma, eles iam se organizar. A gente não está lá para entreter as crianças. O nosso foco é apontar Jesus para as crianças. Então, o nosso momento de apontar Jesus para as crianças é no domingo, durante o Espaço Kids. Mas não conta para eles não, que eles vão ficar bravos comigo. Ao mesmo tempo, o Ministério de Nova Geração precisa seguir a filosofia da igreja. Ele não é um outro ministério. Ele não pode ser uma outra igreja. Então ele precisa ser como a nossa igreja, bíblica, simples e contemporânea. A gente precisa ensinar a Bíblia para esse povo. A gente não ensina outra coisa, valores morais apenas. A gente precisa ensinar o Evangelho de Jesus. Não é moralizar os nossos filhos. Outro dia algum pai perguntou para mim, uma outra igreja que eu trabalhei, falando assim, vocês falam para os filhos sobre o uso de videogames? Aí eu doido para falar, não. A gente fala para os filhos que, à medida que eles amam Jesus, isso precisa impactar tudo que eles fazem na vida deles. Se o filho está tendo problema com videogame, você precisa cuidar do seu filho. Que eu vou falar na sequência aqui. Mas ele precisa também ser simples e contemporâneo. Então, a gente precisa preocupar com os detalhes, mas ele precisa ser contemporâneo com as crianças, adolescentes e os jovens entendam. E cada um com a sua linguagem. Então, com as crianças, a gente tem um currículo que dura 8 anos. Desde quando ela é criança até 8 anos, porque com 10 anos ela vira pré-adolescente. 10, 11, 12 ele vira pré-adolescente. Ele fica com a gente até os 9 anos. Então a gente tem um ciclo de estudo de 8 anos, na verdade 4 e 4 que repete. A gente pensa nesses detalhes, olha, vai passar por isso esse ano, vai passar por isso naquele outro ano, a gente é intencional. Mas cada geração é comunicada de uma forma. As crianças de 2 a 4 anos, de 0 a 4 anos, veem o mesmo conteúdo numa linguagem diferente. As crianças de 5 a 9 veem numa outra linguagem.
os pré-adolescentes, os jovens. Ela precisa se adequar a essa geração. Mas também o ministério é algo que precisa apoiar a família. Isso significa que não é a igreja. O que essa igreja tem para os meus filhos? Pergunta errada. Como essa igreja me ajuda a cuidar dos meus filhos? Agora a gente está falando diferente. Porque não é a igreja que discipula os seus filhos. É você que tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Agora, a gente vai te ajudar a te preparar como pai, a te instruir, ajudar você com o seu filho, mas não é a gente que vai salvar o seu filho. Primeiro que é Jesus. E segundo, a igreja apoia a família. E não a igreja que tem essa responsabilidade. E a gente precisa preparar os ambientes para que os relacionamentos floresçam. Então a gente tem um pequeno grupo, as crianças estão num grande grupo no momento de teatro, depois elas estão em grupos menores por idade, em que elas estão fazendo amiguinhos na igreja, a mesma coisa com os pré-adolescentes, com adolescentes. Por exemplo, o nosso foco dos adolescentes e dos jovens, por exemplo, não é ter culto, por exemplo, ou ter eventos. É pequenos grupos. Então, semanalmente, os adolescentes, os jovens estão em pequenos grupos e a gente tem um culto no mês, em que é a celebração de tudo que está acontecendo. Porque não é entreter esse povo, é que eles estejam em ambientes que os relacionamentos floresçam. Isso também tem a ver com uma linguagem e uma agenda simples. A gente pode dizer a mesma coisa de uma forma muito difícil e de uma forma que eles entendam. Essa é uma coisa que impacta muitas pessoas quando chegam na nossa igreja, porque elas falam assim, meu filho veio aqui e ele entende o que está falando no culto. Talvez no outro lugar que a gente ia, ele não entendia. Isso tem a ver com a linguagem simples. Voltando nesse ponto da linguagem simples, eu esqueci de dar um exemplo. Quando eu cheguei lá na Red, a primeira conversa que eu tive foi com um médico. Ele se converteu, não era cristão, se converteu lá e começou a falar para mim assim, uma coisa que eu gosto aqui na Red é que eu saio da mensagem e eu entendo o que foi falado. Aí eu fiquei pensando depois, falei assim, cara, se o médico disse que tem lugar que ele vai e ele não entende, imagina a Dona Maria que cursou até a 4ª série. A gente precisa da linguagem simples. Ainda mais para a nova geração. A gente pode ensinar sobre trindade, mas a gente precisa falar de um jeito que as crianças entendam. A gente pode falar sobre justificação pela fé, mas mostrar isso de uma linguagem que as crianças entendam. Mas também tem uma agenda simples. Isso tem a ver com que a gente não fique batendo com um monte de evento ao mesmo tempo na igreja. Mas a gente se preocupa com eventos. Por exemplo, uma coisa que a gente fez lá foi, para facilitar tudo, a gente tem que montar a igreja, tá? Igual vocês fazem aqui. A gente marcou o culto de jovens e adolescentes no mesmo dia. Porque hoje tem cultos diferentes, porque tem um público grande. O que acontece? Os jovens vão para o culto das 6 às 20, das 18 às 20, e depois lá fora tem uma programação de comida, uns carrinhos de lanche para eles lá, e os adolescentes chegam às 18 e ficam lá nos carrinhos de lanche. Quando acaba o culto dos jovens, os jovens saem por uma porta, e os adolescentes entram por outra porta para o culto. É a mesma banda que toca, tem o mesmo carrinho convidado, porque daí você pede para o cara que tem um food truck lá, montar um hambúrguer e vender para eles. Mas a gente sincronizou as coisas. Porque a gente não precisa de outro grupo de banda para preparar para aquilo, toca as mesmas músicas, uma agenda simples. O pessoal entende. Todo primeiro sábado do mês tem culto de nova geração. E é isso aí. Eles não vão esquecer. Se você for para Indaiatuba, o primeiro sábado do mês tem culto de nova geração. Eu quero ir no terceiro. Tem alguma coisa para meu filho ir? Volta no primeiro. E a gente precisa de um processo de envolvimento com a igreja que seja claro. O camarada chegou aqui na Conectar. O que ele faz? A gente entendeu que a nossa missão é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Algumas igrejas fazem isso por meio de um monte de programação. O que eu faço? Cheguei, vai para o encontro de casais, vai para o congresso, vai para o coral, reunião, culto, evento, ministério, homens, EBD. Aí o camarada fala assim, cara, eu passei 6 dias da semana lá na igreja. A gente ensina ele a amar a esposa, a amar o marido, e ele não está passando tempo em casa. A gente decidiu que a gente precisava simplificar isso para as pessoas. Então a gente tem 3 coisas que as pessoas precisam se concentrar. Toda pessoa, para crescer espiritualmente lá na Red, precisa estar presente no culto, ela precisa estar em um pequeno grupo, e ela precisa estar em uma área de voluntariado. Isso é se envolver com a igreja, e a gente entende que isso aqui vai ajudar ela a crescer espiritualmente, ou estar envolvida no processo de formação espiritual. Eu tenho algo que a gente não divulgou isso para a nossa igreja ainda, que é algo que a gente está acrescentando a partir do ano que vem, parte da nossa visão, que é um gráfico mais ou menos assim. A gente tinha o culto, o serviço e o pequeno grupo. E a gente entende agora que a gente está indo para uma vocação para a cidade. Deus está nos dando uma responsabilidade de fazer algo para que impacte a cidade. Então a gente organiza a nossa igreja para que as pessoas comecem e entendam qual é essa trilha que elas precisam seguir.
Então, a gente, de alguma forma, quer influenciar a cidade, a gente tem o que a gente está chamando de rede social, que ainda é pequeno, mas a gente quer fazer esse movimento. Por exemplo, os nossos pequenos grupos hoje se organizam para ir em um asilo da cidade. Então, cada semana ou a cada 2 semanas, um pequeno grupo diferente vai no mesmo asilo, que tem continuidade. Então, a gente está indo abraçar, de alguma forma, a nossa cidade. Quando a gente se envolve com a cidade, a gente constrói confiança. Então, a gente mostra para as pessoas que a gente é, de uma forma, confiável. Então, a gente convida elas para o culto, porque o culto é preparado para que as pessoas entendam. Então, o visitante pode ir para o culto. Você pode levar o seu amigo no culto. E aí ele quer conhecer mais, ele quer se conectar. A gente não força a barra com ele. A gente fala lá no vídeo dos avisos. Se você quer se conectar mais com a igreja, a gente não pede para o visitante levantar durante o culto. Se você quiser se conectar mais com a nossa igreja, venha para os 4 passos de entrada. Lá a gente apresenta para ele a igreja, a gente diz o que um cristão deve ser, como ele deve viver. Isso dura 1 mês. E a gente fala depois, cara, você quer ser membro da igreja? Você precisa servir. Porque você não pode ficar só participando. Se você quer só ficar participando, fica. Mas você quer ser membro da igreja, você precisa se envolver e fazer alguma coisa. A dona Juranda, com 80 e poucos anos, vai lá dar bom dia para as pessoas 1 domingo por mês. E a gente incentiva que ela participe de um pequeno grupo. A gente começa com o que chama de PG Repense, que são os grupos com os assuntos de entrada na nossa igreja, depois pequenos grupos. E o cara quer continuar crescendo com Jesus, aprender mais da Bíblia, se aprofundar um pouco mais. A gente convida ele para o Red College, que é o ambiente de ensino um pouco mais formal e mais técnico da nossa igreja. Aqui é um ambiente principalmente preparado para o que a gente chama de não cristão. Ah, mas o camarada que veio de outra igreja vem aqui também. Verdade. Mas aqui é principalmente preparado para o não cristão. Aqui a gente está falando que é um ambiente principalmente preparado para o recém-convertido. O camarada que está começando a jornada com Jesus, ele não sabe muito bem o que significa seguir Jesus. Aqui a gente começa a encorajar ele a ser um discípulo. Então agora ele está conectado com o serviço, com um pequeno grupo, ele está começando a jornada dele. E ele precisa continuar na jornada de maturidade. Então ele começa agora a ser um discipulador, em linguagem mais crenteza. Ele é aquele que começa a ajudar outros nessa jornada. E aí a gente mostra que para ele crescer, ele não precisa agora de um curso mais difícil, mas ele precisa se envolver e cuidar de outras pessoas. Esse livro é um livro que tem marcado muito a nossa igreja, a gente traduziu há pouco tempo, o Paulo ganhou também, foi para lá, e ele diz o seguinte: como um crescimento é um movimento, qualquer passo à frente é um crescimento, e qualquer passo à frente é um progresso. A gente precisa começar a celebrar pequenos avanços das pessoas. A gente precisa pensar o seguinte: se o cara era um ateu, e agora ele está disposto a ir em um culto da sua igreja, isso é um avanço. Se o cara era resistente à igreja, ele foi um dia, cara, isso é um avanço. Se o camarada ele está disposto a ir mais vezes, a gente tem que celebrar essas coisas. Ele ainda não está disposto a ser batizado, mas a gente tem que ver que ele está aberto a isso. Se o camarada tinha vergonha de falar em público, mas ele topou uma vez fazer uma oração no pequeno grupo, a gente tem que celebrar essas vitórias. Mas aí, está tendo um problema dentro do casamento. A esposa está cansada de algumas coisas. Mas algumas pequenas mudanças aconteceram. Sabe o que eu incentivo num aconselhamento como esse? Celebra algumas mudanças. A gente precisa vibrar por coisas que Deus está fazendo. E começar a compartilhar algumas dessas histórias. Porque as pessoas se envolvem. Às vezes só o pastor e um líder ou outro fica sabendo de uma coisa. Então talvez aconteceu uma coisinha lá na salinha do Kids durante o culto. Conta para outras pessoas, porque isso também motiva as pessoas a crescer. Pensando naquele processo que a gente desenhou, um processo que a gente entende como algo simples, porque às vezes o processo é muito confuso, a gente baseia nesse livro, dizendo que uma igreja simples é uma congregação organizada em torno de um processo objetivo e estratégico que conduz pessoas através dos estágios de crescimento espiritual. A gente está dizendo que a sua vida é sobre uma jornada de crescimento e que a gente vai dia após dia nessa jornada de crescer com Jesus. Para a gente são algumas estruturas que a gente colocou lá, como os 4 passos, o voluntariado, o PG Repense, o Red Acontece, que é um vídeo, que são os avisos, a gente reduziu o aviso para 3 minutos, e quando o pastor pega o microfone, às vezes ele gosta de falar um monte, então a gente tirou o aviso da boca do pastor, a gente colocou num videozinho curto, e diz só o que é essencial para a igreja. Red Acontece. E lá no Red Acontece a gente termina dizendo: se você quer se conectar mais com a nossa igreja, se inscreva para os 4 passos. Se você quer, aqui que a gente fala de contribuição, porque a gente não quer pesar para ninguém, então a gente diz: se você quer contribuir com o que Deus está fazendo aqui, essas aqui são as nossas contas. E é isso que a gente diz. A sala VIP que eu mencionei para vocês, que é um espaço que a gente recebe os nossos visitantes. E por último, antes de abrir rapidinho para ouvir vocês, a gente tem o nosso processo de formação espiritual, alguns dos nossos paradigmas.
A igreja não é capaz de colocar ou aumentar a presença de Cristo dentro das pessoas, mas apenas ajudar a cultivar o que já habita nelas. A gente falou daquele pote lá, agora na palestra do pastor Bruno aqui, né? Não é a gente que faz nada e opera, mas a gente pode organizar e ajudar só que isso floresça. É Deus quem dá o crescimento. A maturidade cristã de alguém é medida na qualidade das relações. Então eu posso saber muito de teologia, mas se o meu casamento não está sendo transformado, se eu sei tudo sobre a Bíblia, mas eu grito com a minha esposa em casa, talvez eu não esteja sendo transformado por Jesus. Então a gente, mais do que cultivar que as pessoas saibam muito, a gente quer mostrar que elas precisam amar mais e melhor. E por último, discipulado não é sobre informação teológica, mas tem a ver com formação espiritual. Então, como é que vocês fazem para ensinar a Bíblia para as pessoas? A gente está ensinando a Bíblia para as pessoas no culto, a gente está ensinando a Bíblia para as pessoas enquanto elas servem, a gente está ensinando a Bíblia para as pessoas enquanto elas estão em relacionamentos, porque tudo isso tem a ver com um processo de formação espiritual. Tendo compartilhado tudo isso com vocês, talvez você tenha alguma dúvida ou alguma coisa que te inquietou enquanto eu falava aqui. Eu queria dar 10 minutinhos. Me ajudem a não ficar sozinho, sem ninguém falar nada. Se alguém tiver alguma reação ao que quiser falar, só levanta a mão e eu quero ouvi-los. Se tiver alguma dúvida, só para ficar registrado depois, tá? Não fica inibido não com o microfone. É só falar dúvida, qualquer coisa, enfim, um comentário, algo que faça sentido para vocês. Ou se você tem alguma área específica que eu não mencionei, se eu gostaria de ouvir. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Peraí, Ricardo. Só para deixar gravado depois. Não, só para deixar gravado. Não, mas é assim, ó, talvez foge até do contexto, mas quando você estava falando ali, falou daquele tempo da Covid que as igrejas foram fechadas e que a gente passou por um período sem saber como lidar com as situações, né? Uhum. Como a nossa igreja era um grupo bem menor de membros e a gente tinha cultos online, mas a gente viu que depois disso houve uma dispersão muito grande. Como é que vocês agiram? Porque o volume de membros de vocês é bem maior. A rede, antes da pandemia, era bem menor do que é hoje, né? Mas já tinha bastante gente, mas muito menor. E por incrível que pareça, algumas igrejas cresceram pós-pandemia. Por quê? Porque, infelizmente, algumas igrejas estavam concentradas nos programas e não nas relações. Quando as pessoas saíram dos programas, algumas pessoas perceberam que não precisavam da igreja, porque era só um lugar que eles tinham que ir. Então, elas não estavam envolvidas com as pessoas, elas não tinham relacionamentos profundos. E elas pararam de ir em qualquer igreja. Outra coisa é que algumas igrejas perceberam que começaram a olhar outros lugares. E às vezes começaram a comparar. O que eu estou aprendendo aqui não é o que a gente está... Não é a Bíblia. Tô vendo, porque você estava a um clique de outra igreja. Você visitou um monte de igreja naquela pandemia. Talvez você tenha assistido o culto de 10, 15, 50 igrejas. Quando a gente voltou da pandemia, a gente ficou fechado mais de um ano na rede por conta da quantidade de pessoas. Porque não adiantava fazer um culto com distanciamento de 2 metros, a gente tinha 50 pessoas. Para uma igreja que na época tinha 1.500, 2.000 pessoas, não tinha condição. Fazia uma transmissão da mensagem. E os pequenos grupos online. Gravada, mensagem gravada. E 40 minutos. Não tinha banda, não tinha nada, só a mensagem gravada. E os pequenos grupos continuaram acontecendo de forma online, né? Uma chamada via Zoom e tudo mais. Mas quando a gente voltou, muita gente passou a conhecer, porque a gente tinha uma presença online já preparada na época, então a gente não precisou correr atrás, como talvez foi o caso de algumas igrejas, a gente já tinha cultos transmitidos, já tinha um canal do YouTube que funcionava, já tinha alguma expertise do que fazer, porque tinha gente mexendo com isso. Então, nesse sentido, foi bom. Então, para a gente, a pandemia trouxe muita gente. Infelizmente, mudou um pouco o perfil da nossa igreja, infelizmente com algumas aspas, porque nunca foi o objetivo, mas começou a vir gente de muitas outras igrejas também. Que estavam ou machucadas ou afastadas, ou ficaram às vezes 2, 3 anos longe da igreja por causa da pandemia, e depois de algum tempo falaram, eu preciso voltar meu relacionamento com Jesus, e vieram porque tem essa presença online. Né? Então, no nosso cenário, pós-pandemia, foi um marco de crescimento da igreja. E aí o pessoal também percebeu que a igreja é mais do que um evento e um lugar que precisava ir de relações. Então a gente tem fortalecido muito os pequenos grupos. Hoje, depois do voluntariado, que é a área que mais tem pessoas envolvidas, o pequeno grupo é a área com mais pessoas envolvidas. A gente tem uma frequência de aproximadamente 4.000 pessoas no domingo. A gente tem pelo menos 2.000 voluntários hoje envolvidos, porque se a pessoa vira membro, ela precisa se engajar numa área de voluntariado. E o outro dado que depois disso é que são 1.700 pessoas em pequenos grupos hoje. Então a gente tem aproximadamente 40% das pessoas em pequenos grupos, né, de frequentadores.
não de membros, né? São 144 grupos hoje, porque as pessoas estão mais preocupadas com as relações do que simplesmente em estar num ambiente de culto. Quem está preocupado só de ir no culto? Ele vai, mas a gente está sempre empurrando ele a falar, se você quer ir para uma próxima etapa, você precisa servir, precisa estar no pequeno grupo, né? Então, de verdade, assim, no nosso contexto, teve gente que se afastou? Teve, mas Deus usou a pandemia para trazer muita gente para lá também. Sobre os 4 passos ali, né? Então a pessoa chega no culto, ela achou interessante a igreja, ela Uhum. ainda nem, talvez nem tenha se convertido ainda, ela vai para 4 passos. Terminou os 4 passos, ela pode servir. Mas a gente vem de uma cultura, Mais ou uma menos. cultura, mais ou menos. Eu queria entender se, porque a gente vem de uma cultura, né? Se vai cuidar do sono, a pessoa já tem que ser comprometida com Jesus e tal. Uhum. Se vai varrer a igreja, a pessoa tem que ser. Tudo a gente tem essa mentalidade. Como funciona essa estrutura? Perfeito. Como é que a pessoa chega para os 4 passos hoje, né? A gente divulga no vídeo do Acontece. Se você quer se conectar mais com a nossa igreja, os 4 passos, tal, faça a sua inscrição. Na próxima semana tem passo 1, porque hoje os 4 passos na rede acontecem todos os meses. Então, todo o primeiro domingo do mês é passo 1, todo o segundo domingo do mês é passo 2, todo o terceiro domingo é passo 3, todos os meses, o ano todo. Por conta da quantidade de pessoas que chegam também. Então a gente diz, se você quer se conectar mais, conhecer mais sobre a nossa igreja, lá é o lugar. Se você vai para a sala VIP, se você for um visitante, a gente apresenta para você a nossa igreja e mostra. Quer se conectar um pouco mais? 4 passos, aqui é o link para você se inscrever. Formulário do Google Forms, coisa simples. Aí, quando chega no 4 passos, a gente começa a chamar as pessoas para uma responsabilidade maior. Os nossos 4 passos têm 4 grandes temas. O primeiro passo é contar o que a gente crê sobre igreja, né? Então a gente fala a história da nossa igreja e o que é igreja. A gente fala sobre forma e essência, a gente mostra isso. Segundo passo, a gente prega o evangelho. Quem é Jesus e por que nós precisamos de Jesus. Terceiro passo, o que nós acreditamos, que seria a nossa confissão de fé, para quem é de igreja antiga sabe o que significa. E o quarto passo é voluntariado, e a gente abre as oportunidades de voluntariado. Na nossa igreja, a gente abre um formulário que a pessoa preenche, que é onde a gente vai pegar todos os dados dela, e a gente faz algumas perguntas. A gente pergunta se ela já foi batizada, se ela veio de outro contexto, se ela não é batizada, se ela tem interesse, se ela quer ser batizada e tudo mais. E a gente pede para escrever o testemunho dela em algumas frases. Aí, que é o que nem todo mundo sabe. A gente tem esse formulário, e depois disso, no quarto passo, a gente bota todo mundo em roda, porque a gente está falando até então. A gente bota todo mundo em roda, a gente tem 100 pessoas nessa sala hoje, 80, dependendo do mês. A gente coloca todos eles em grupos de até 4 pessoas e coloca voluntários nossos para ouvir os testemunhos dessas pessoas. Então, o voluntário conta o testemunho dele de encontro com Jesus e eles contam os testemunhos. A gente ouve aqueles testemunhos depois, isso é baixinho. A gente compara os testemunhos com o que eles escreveram e a gente vê se esse camarada disse pra gente que ele não quer ser batizado, no caso de um não cristão, ou se ele diz que não crê em Jesus, qualquer coisa do tipo, que ele não se vê como pecador, a gente segura ele ali, a gente não chama ele para servir na semana seguinte. A gente coloca alguém para conversar com ele, para entender com clareza até onde ele chegou. Mas o que a gente precisa para que ele sirva? Se a nossa missão é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, a gente precisa, no mínimo, que ele se identifique como cristão, do tipo, eu sou um pecador e preciso de Jesus. Ele não precisa ser batizado hoje na rede para servir, mas ele precisa dizer que ele quer ser batizado. Então, no próximo batismo, talvez ele vai batizar daqui a 6 meses, 1 ano. Mas ele precisa dizer isso. E aí, nem todo mundo serve em todas as áreas. Por quê? Quais são as áreas que a gente abre? A gente não abre liderança de pequeno grupo para quem chegou. Mas a gente entende que uma pessoa que acabou de conhecer Jesus pode dar um sorriso para alguém na porta. Uma pessoa que acabou de conhecer Jesus pode controlar um botão de som. Porque ele vai se envolver com outras pessoas, com o líder dele da área, com alguém que vai estar lá. Ele não vai ser o professor das crianças no Kids, mas ele pode ser alguém que recebe as crianças no Kids. Ele pode segurar um bebê no berçário, ainda que ele não tenha totalmente um compromisso com Jesus. E a gente coloca ele em movimento com outras pessoas que amam Jesus também. Posso contar polêmico? Polêmico, tá bom? Há algumas semanas atrás, talvez uns 2 meses atrás, minha esposa estava chegando no domingo mais cedo e viu na frente da igreja, gente, um voluntário fumando um cigarro. Ela assustou, abriu os olhos. Ela abriu uns olhão assim. Ela abriu uns olhão. Pastor, se me desculpa se for polêmico demais para contar com a igreja, tá bom? Ele abriu os olhão assim. Aí ela pegou e mandou mensagem para um dos pastores que estava lá. Aí falou,
Cata, aconteceu isso aqui. Pastor Tiago Cata, um dos nossos pastores, é o pastor executivo da igreja. Ele falou, onde tá? Aí ele veio correndo, pequenininho assim, veio correndo assim. Chegou no camarada e falou, e aí, meu irmão? Aí o cara já abriu o olhão assim, apagou o cigarro do jeito que dava. O Tiago falou assim, e aí, cara, quem é você? Qual que é o seu nome? Trocou ideia com o cara. Não deu nenhuma bronca nele. Aí ele falou, cara, e cigarro aí? Ele falou, pastor, eu me converti há 5 anos, eu tô aqui na rede há 5 anos. Eu era usuário de droga, e ao encontrar com Jesus, minha vida foi transformada. Eu estou lutando nos últimos 5 anos, mas de vez em quando eu tenho algumas recaídas, inclusive cigarro é uma delas. Mas eu tenho se transformado, assim, servir uma coisa que eu amo, e Deus tem me ajudado, a rede tem sido parte importante desse processo. Aí o Cato falou assim, cara, estamos aqui para te ajudar, mas só queria pedir para você, se você precisar fumar, a gente entende que está num processo de transformação, só não fuma aqui na frente da igreja, tem mais coisas. Então. Ele era alguém que cuidava do estacionamento. Então a gente entende que ele está num processo, porque lembra, cada etapa, cada passo à frente é crescimento. Ele era um usuário de droga, não conhecia Jesus, ele está em alguns processos de luta. Eu sei que talvez seja polêmico demais, por isso que eu pedi autorização dos líderes da igreja. Mas uma igreja é um lugar de gente imperfeita. Agora, a obstinação a gente não brinca. Então a gente já disciplinou pastor lá na igreja, publicamente. E o pastor precisa de disciplina pública segundo o texto bíblico. A gente já precisou afastar líder de pequeno grupo. A gente já precisou pedir para alguém não servir por conta de algumas coisas. A gente faz o que antigamente se chamava de disciplina bíblica, a gente chama de processo de restauração, porque o processo não é tirar alguém, mas é restaurar o irmão. A gente faz isso via pequenos grupos, porque quem conhece aquela pessoa são 10, 15 pessoas que convivem com ele. Então, respondendo até um pouco mais do que a sua pergunta, a gente não tem problema que alguém que não sabe a Bíblia e que talvez esteja muito no início da jornada esteja carregando as cadeiras para montar o culto, porque até ali ele está aprendendo sobre Jesus e crescendo com Jesus. Né? Mas todo mundo pode servir, mas não em todas as áreas. Se o camarada, por exemplo, uma pessoa chegou lá pra gente e era espírita, e chegou e falou assim, eu acho incrível essa ONG de vocês aqui. Eu queria participar, porque o espírita é muito apegado ao serviço, a boas obras, né? A gente pegou, chamou ela de canto e falou assim, olha, isso aqui não é uma ONG. A nossa missão é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Se você não tem um relacionamento com Jesus, como é que você pode seguir a nossa missão? Então a gente disse para ela, continua vindo, continua participando, e se isso um dia fizer sentido para você, nos procure, você pode servir com a gente. Tem outro cara, ele fez os 4 passos com a esposa, aí ele foi para o nosso curso para batizar, chegou lá e falou, cara, eu não ateu. Preciso fazer um monte de pergunta. Comecei a acompanhá-lo. Aí eu falei, cara, não batiza, por favor. Mas vamos continuar conversando. A gente ficou conversando uns 4, 5 meses. Ele levantava um monte de dúvida, eu ajudava, conversava, levantava mais dúvida para ele e falava, sabia que dá pra... É pior ainda o que você está falando. Aí, dá para acreditar na Bíblia? Foi o homem que escreveu. Sabe aquelas coisas comuns? Vamos uns 5 meses conversando. Aí a gente saiu de férias. A gente sai de férias como igreja. A gente fica 2 semanas sem culto no ano. Saiu de férias, voltamos, nem lembrava mais da conversa com ele, também não me procurou mais. Deu uns 4 meses, ele estava lá na sala, ele mandou mensagem. Cara, vou me batizar daqui 2 domingos. Você não pode ser o pastor que vai me batizar, porque cada pastor vai batizando algumas pessoas. Né? E só depois disso ele passou a servir, porque nesse tempo ele tomou a decisão por Jesus. Né? Então, não é gerar movimento no sentido de ter mais gente para servir, para a gente falar que tem 2.000 voluntários, ou para a gente falar, ou obrigar alguém a fazer o trabalho que a gente não quer fazer. Não é isso. Mas o serviço é uma estratégia para ajudar as pessoas a crescerem com Jesus. Se ela não entende que ela quer seguir Jesus, hoje, dentro do nosso processo, a gente pede que ela não se envolva. Mas é ela quem diz isso. A gente não proíbe ninguém, não. Vamos para a última pergunta, tá? Deu sorte. Então eu vou fazer 2. É igual jornalista para jogador, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que você explicasse para a gente o que acontece no pequeno grupo. O que acontece? Liderança, participação, ritual, entre aspas. A liturgia. E fala para a gente um pouco sobre o college. Como é que funciona esse negócio? Tá. Pequeno grupo hoje, para a gente, é um ambiente de cuidado, principalmente. Então não parece, talvez seja cenário de alguns passaram aqui, de uma escola bíblica, mas também não parece um happy hour.
Não é nenhum nem outro, né? Então é um ambiente de relacionamentos em que a palavra de Deus está aberta. Na prática, o que acontece? A gente tem um líder que para a gente é mais um facilitador do que um professor. Então a gente diz para os nossos líderes de pequeno grupo que ele só pode falar no máximo 40% do tempo. Então ele precisa promover conversas em roda sobre o assunto. A gente tem um catálogo de materiais para pequenos grupos no nosso site, pequenosgrupos.igrejared.com, está disponível para qualquer pessoa. E os conteúdos são conteúdos que a gente já sistematizou no passado, ou de livros, ou de textos bíblicos, e toda semana a gente faz um conteúdo da última mensagem do domingo. Então cada líder de pequeno grupo tem alguma autonomia, junto com a liderança dos pequenos grupos, para escolher qual material vai estudar. Então, um grupo de famílias, às vezes, estuda um tema de família, de casamento, ou, eventualmente, da mensagem pregada na última semana. E aí, qual que é o ritual? Dependendo do grupo, tem lanchinho ou não tem, o grupo pode decidir isso, mas o principal tempo vocês vão sentar, vão começar, de alguma forma, algum tipo de quebra-gelo que promova interação, pode ser algo mais organizado, pode ser algo comum de conversar. Depois disso, eles vão levantar pedidos de oração juntos, vão anotar e vão orar uns pelos outros, e depois para um tempo de compartilhar do assunto, do tempo juntos. E aí esse tempo ou, às vezes baseado na mensagem do último domingo, às vezes baseado em algum assunto, e o facilitador só pode falar no máximo 40%. Então a gente promove com o nosso guia de estudo perguntas que são perguntas provocativas. Então não é uma pergunta, está tudo bem com a sua vida com Deus? O cara diz sim. Não, precisa ser uma pergunta mais aberta. Como tem sido a sua jornada de estudo da Bíblia? O cara vai ter que falar mais. Então a gente gera essas perguntas. Normalmente são 3, 4 perguntas que fazem o grupo falar. E tem algumas outras estratégias também que ajudam a ter mais engajamento e tudo mais. Tem grupos hoje que acontecem quinzenalmente, por conta da agenda das pessoas. Tem grupos que acontecem semanalmente. A maioria dos grupos se organizam assim. E são durante a semana, principalmente de terça a sexta ali, os grupos acontecem, com raras exceções. E a gente também tem tido um encorajamento agora de que o grupo também, principalmente grupos de casais, criem uma outra estratégia de eventualmente ter encontros só com as mulheres do grupo e só com os homens do grupo. Como a gente não tem ministério só de homens e só de mulheres, a gente entende que o pequeno grupo é o lugar para isso, para não acumular mais a agenda das pessoas. Então, por exemplo, no meu grupo que eu lidero, a gente tem um encontro com todas essas famílias, que as crianças ficam quebrando tudo em algum canto da casa. A gente tem um outro encontro que é só os homens. Então eu sento só com os homens, a gente conversa de um assunto, a gente compartilha dos dilemas. Na outra semana a gente está com todo mundo de novo, e na quarta semana só as mulheres. Aí minha esposa, que é líder junto comigo, conduz as mulheres e conversa só com as mulheres. No outro mês, a gente faz algo parecido com isso. Então, a dinâmica de amizade, de cuidado, e a gente incentiva isso. E a gente promove encontros com os líderes de pequeno grupo para a mentoria deles e para acompanhamento, que acontece a cada 2 meses. Todos os líderes vão convocados lá para a igreja, um sábado por mês, que a gente faz. Inclusive, hoje está tendo um encontro de líderes de pequenos grupos. A gente tem esse momento de mentoria e oferece um café, muito parecido com o que vocês fizeram aqui, que também incentiva os líderes a estarem lá. E aí tenta ser uma agenda mais simples, para que eles não estejam tão pressionados porque eles estão em todas as outras áreas. E hoje, a gente está fazendo um esforço cada vez maior, a gente está conseguindo isso já há uns 2, 3 anos, que um líder de pequeno grupo é uma área de voluntariado. O que isso significa? Que um líder de pequeno grupo não pode ser líder de qualquer outra área da igreja, porque ele já toma bastante tempo dele ser líder de pequeno grupo. Claro que eu estou falando de uma igreja que tem mais pessoas. No começo de uma igreja, uma plantação, todo mundo faz tudo, cabeceia, a gente fazendo esse movimento. Ele não pode ser líder de uma outra área e até, se possível, nem ser voluntário em outra área. Porque a gente faz um cálculo hoje de quantas horas algum voluntário serve no mês. A gente não quer que seja demais. Porque talvez seu marido não seja cristão, e ele vai todo domingo falar assim, minha mulher não sai da igreja e não fica comigo. Então a gente tem feito essas contas no processo de formação espiritual da pessoa. Sobre o college é a área de ensino da igreja de capacitação, e a gente tem 2 grandes lugares que a gente chama do college, 2 grandes áreas. O college online e o college presencial. O online acontece às terças-feiras à noite, sempre 4 encontros apenas, com inscrições prévias. Então elas duram 1 mês. E a gente tem estudado um livro bíblico por mês. Então a gente acabou de terminar um ciclo agora do online na última terça-feira, e eu fico 1 mês sem ter nada. Porque também gera um pouco de tranquilidade para as pessoas e gera um novo ciclo de inscrição. Então mês sim, mês não, a gente está estudando um livro bíblico, são 4 aulas, a pessoa faz inscrição e vai para uma aula do Zoom, a gente grava o Zoom depois e disponibiliza para as pessoas a gravação.
No online ainda, a gente tem um voluntário que chegou para a gente lá que trabalhava no EAD do Mackenzie e preparou para a gente uma plataforma do Moodle, para alguém que trabalha, uma plataforma de conteúdo online. E a gente gravou alguns conteúdos e tem disponibilizado lá. O camarada, se você quiser hoje se inscrever em um curso do College online, gravado, tem conteúdo para você assistir lá hoje. Esse é um movimento até recente, assim, de que a gente está disponibilizando talvez não mais do que 3 meses com aulas gravadas. College online. O College presencial hoje, olhando para o nosso público, é um público de uma cidade que tem muita gente que não é de Indaiatuba, que veio para lá ou por tranquilidade para fugir de São Paulo, fugir de Campinas ou por trabalho. Então a gente colocou o college presencial um sábado por mês, em formato de imersão, das 2h30 da tarde às 18. São 3h30, com meia hora de intervalo e um coffee break. De novo, muito parecido com o que a gente fez aqui hoje. Então a gente tem voluntários que servem no café, voluntários que montam, porque a gente usa a escola. E a gente tem hoje 6 turmas ao mesmo tempo, que dá um total de 300 alunos acontecendo ali. A gente tem ampliado isso à medida que a gente consegue também, tanto com professores quanto capacidade. E aí a gente estuda ali temas como liderança, teologia, Bíblia, escola para mulheres, escola para casais, panorama bíblico e tudo mais. É ali que a gente manda as pessoas para lá. Esses cursos têm um custo, porque tem o café, então a pessoa se inscreve, mas a gente oferece bolsas para quem não pode. Então a pessoa precisa se inscrever, ela precisa querer ir para lá, a gente faz a divulgação. E também são 4 encontros, aí um por mês dura um semestre. Então eu só vou ter novas inscrições para entrar em março do ano que vem. E a gente tenta manter o engajamento das pessoas. A gente cria um grupo do WhatsApp, que a gente vai mandando ou atividades ou leituras que incentivam o pessoal hoje. Por que a gente fez a opção de 4 encontros, tanto no presencial quanto no online? Cada vez menos as pessoas querem se comprometer com coisas muito longas. Então a gente faz uma jornada que seja simples o suficiente e curta para que ele fale, eu consigo. E lembra que eu falei da questão do público, né? Parte da decisão foi, eu tenho uma esposa com 2 filhos pequenos. Se ela tivesse que ir todo domingo em alguma coisa, ou todo sábado em alguma coisa, ela não ia conseguir. Mas talvez ela consiga se organizar para um sábado por mês sair das 14 às 18. E aí ela consegue alguém para ajudar, olhar e tudo mais. Isso para outras pessoas também, porque o cara trabalha, viaja e tudo mais. Porque o nosso objetivo não é encher a mente das pessoas, mas é levar as pessoas a crescerem com Jesus. Claro que o conhecimento bíblico é importante, mas ele cresce com Jesus, com várias outras coisas acontecendo também. São algumas decisões que a gente tomou.